Boa noite. É com imensa alegria que encontramos novamente nessa casa. Boa noite, pessoal da internet, do Facebook. Eu convido vocês a fecharem seus olhos e entrarmos nesse momento de prece, entrarmos no momento de agradecimento, agradecendo ao Pai por esses momentos que vão acontecer aqui agora, com os olhos fechados, com o pensamento fixo no Criador. Agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui e agora, inteiros e completos. Agradecemos também ao mentor da nossa amiga Cibele, para que tudo corra do jeito que ela planejou, e ele também. Que assim seja. Como eu sou baixinha, eu preciso do banquinho para subir. Mas tudo bem. Boa noite, gente. Que Jesus nos abençoe mais uma vez nessa reunião, para que possamos falar do Evangelho, falar dos ensinamentos de Jesus e de tudo que eles significam em nossas vidas. No Evangelho, na descrição de Marcos, São Marcos, como preferirem chamar, no capítulo 5, versículo 24 a 34, ele narra a questão daquela mulher que sofria de hemorragia há muitos anos já, e que já nada mais, nenhum recurso havia resolvido o seu problema. E ele narra, então, essa história, que já é um tanto conhecida nossa, mas que é interessante ler, porque é a palavra do Evangelho, não é? Então, é assim. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e dispensado tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude, que o poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? Disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me toca? E ele olhava em redor para ver a que isto se fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste mal. O que nos chama a atenção nessa narrativa de Marcos, né, é exatamente esta última frase, a palavra de Jesus: filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Sê curada, vá em paz. Fica evidente na atitude da mulher que ela desejava muito que Jesus a curasse daquele mal, e que ela acreditava completamente que se ela simplesmente
tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada do mal que ela sofria, que já havia, né, despendido todos os bens, todos os recursos que ela tinha e que nada resolvia o problema dela, né? Então, quando essa mulher acreditou tanto que o simplesmente tocar nas vestes de Jesus a curaria, mentalmente ela predispôs o seu organismo, as suas células físicas, a receber aquela cura. Ela condicionou todo o seu corpo, toda a sua mente, a receber essa cura, porque ela acreditava naquilo. Ela tinha fé de que a presença de Jesus a curaria. E por tudo que nós já aprendemos no Espiritismo, né, dos corpos que nós temos, corpo físico, corpo espiritual, espírito, nós sabemos que a questão de saúde e doença está realmente em nossa mente. O problema da dor, da doença, de qualquer problema físico, ele se torna maior ou menor dependendo da nossa predisposição mental, que predispõe o nosso organismo a lidar com isso. Existe uma outra questão que a gente observa aqui, até nesse diálogo, né, de Jesus com os discípulos, quem me tocou e a doença da mulher, é que num caso de infecção, de contaminação, né, causada por um agente externo qualquer, como uma bactéria ou um vírus, como que nós estamos vivendo atualmente, né? Por que será que numa comunidade, até mesmo em famílias, que convivem ali no mesmo ambiente, respiram o mesmo ar, frequentam os mesmos lugares, estão sempre em contato, por que será que algumas pessoas são atingidas por esse agente externo e outras pessoas não? Se tem o mesmo ambiente, o mesmo tipo de vida, a mesma família, por que que em algumas famílias 2, 3 pessoas são acometidas, são atingidas por essa bactéria ou por esse vírus e outras 2 ou 3 não são atingidas? É interessante a gente notar isso, né? E é claro que, se a gente conversar com os médicos, se a gente buscar informações na ciência, ela vai dizer o seguinte: a questão de alguns serem envolvidos pela doença, pelo agente externo, e outros não, a explicação está no sistema imunológico de cada um. Ótimo, todos nós temos o nosso sistema imunológico, né? Então, alguns estão com ele um pouquinho mais enfraquecidos, respondem positivamente à ação de um agente externo. Outros estão mais fortalecidos, não atendem à atuação desse agente externo. No Espiritismo, gente, nós aprendemos que tudo, desde a matéria mais grosseira até a matéria mais rarefeita, aquela que a gente não vê, primeiro tudo é matéria, né? Algumas mais condensadas que a gente vê, a gente toca, outras tão rarefeitas que a gente não vê, a gente não consegue tocar, né? A gente apenas sente, às vezes. Mas a gente aprende no Espiritismo que tudo emite vibração e que essa vibração tem frequências diferenciadas, né? Nós emanamos energia, a energia que temos dentro de nós, que o nosso pensamento cultivou, né? E nós emanamos essa energia. E isso, gente, é tudo, tá? Não é só nós, seres humanos, não, tá? Os animais, os vegetais,
as bactérias, os vírus, todos os reinos emanam energia. E essa energia é emanada numa frequência vibratória própria de cada um. A nossa mente, o nosso espírito, a gente sabe que o nosso corpo físico, por exemplo, não sente nada, né? Ele sente apenas o comando que o espírito passa para ele, tá certo? Tudo aquilo que nós sentimos, todo ferimento que nós sofremos, toda dor, toda doença que nós temos, na realidade, tudo é transmitido lá para o espírito e o espírito devolve para nós em forma de dor, de desconforto, de uma série de outras sensações que nós temos, tá? E que todas as nossas funções orgânicas, todas, elas são geridas pelo nosso espírito. Porque nós somos espírito, nós não somos um corpo físico. Nós somos espíritos que estão atualmente utilizando um corpo físico, que estão numa morada temporária, que estão passando por uma situação necessária ao seu desenvolvimento evolutivo. Então é o nosso espírito, o nosso verdadeiro eu, que comanda tudo isso. Certo? Bom, e o mundo que nós vivemos aqui, ele tem uma atmosfera, né? Ele também tem uma frequência vibratória. Frequência essa que depende do conjunto das nossas frequências vibratórias. Somos nós que formamos o ambiente da Terra. Somos nós que formamos essa vibração toda que existe aí. E a Terra, por enquanto, né, é um planeta onde a gente precisa passar por algumas provações, precisamos expiar algumas dificuldades que ainda temos, né, que trazemos lá das nossas vidas passadas, né? E tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós vibramos, nós vamos emitindo de nós e formamos esse grande conjunto que é a atmosfera terrestre. Se ela é ruim, a culpa é única e exclusivamente nossa. Ah, Sibeli, mas então a gente é obrigado, mesmo a gente vivendo bem, a gente estando bem, procurando vibrar positivamente, a gente é obrigado a sofrer a influência dessa atmosfera negativa aqui da Terra? Não. Essa energia está aí, existe. Todos nós emanamos ela. Ela é um conjunto de todas as nossas vibrações. E ela vibra numa determinada frequência. Se nós vibrarmos numa frequência maior, se nós vibrarmos amor, compreensão, altruísmo, se nós vibrarmos entendimento entre os povos, se nós orarmos constantemente, mas orarmos assim, não ficarmos repetindo preces formuladas aí automaticamente e nem pensando naquilo que estamos falando. Orar do coração, aquilo que o Espírito manda para o seu coração e o seu coração exala, emana. Se nós orarmos desta forma, a gente muda a atmosfera que está ao nosso redor. E nós não vamos sofrer a influência negativa da atmosfera pesada. Atmosfera da Terra, atmosfera de qualquer lugar em que estejamos, tá? Então, sempre que nós estamos vivendo de forma a amar o nosso próximo, a perdoar as ofensas, a fazer o bem a quem quer que seja, a orar pelo bem coletivo e não apenas pelo nosso bem, não é? Nós vamos nos libertando dessa atmosfera que nos cerca. E aí a gente vive melhor, aí a gente está melhor. Vocês sabiam, existe uma unidade de medida que chama Hertz, né?
A vibração da Terra, segundo alguns estudiosos aí, cientistas estudam, é de 27,4 Hz da Terra, que é todo o conjunto das nossas vibrações. A pessoa acostumada a orar, no momento em que ela está orando, a frequência vibratória dela pode atingir 350 Hz. Então, nós vamos estar muito diferentes de tudo aquilo que nos rodeia. Nós vamos estar numa posição muito diferente. E, claro, que nós não vamos sintonizar com a atmosfera negativa que está aí ao nosso redor, tá? E é quando nós estamos assim, quando a nossa frequência está diferente, é que nós fortalecemos o nosso sistema imunológico. É que nós fortalecemos o nosso organismo físico para que ele não entre em sintonia com as vibrações negativas de determinadas bactérias e vírus que existam por aí. Porque as bactérias e os vírus também têm a sua frequência vibratória. Se nós fôssemos falar aqui da frequência vibratória de cada situação, nós ficaríamos umas 2 horas aqui falando e não é nossa intenção cansar vocês. Mas a realidade é que cada elemento da natureza tem a sua frequência vibratória própria, tá? Se nós, em oração sincera, alcançamos 350 Hz, imagina vocês a situação em que nós ficamos, né? E aí, então, esses fatores externos todos que estão por aí, que podem ser pensamentos negativos de outras pessoas em relação a nós, né? Existem pessoas que não gostam de nós. Existem pessoas que não combinam conosco, que acham que nós somos estranhos, que nós somos orgulhosos, que nós somos isso, que nós somos aquilo, né? Então, esse tipo de pensamento são pensamentos negativos que a pessoa emana para nós, tá? Os malfeitos que tanta gente teme, né, gente? Como essas situações de tanta gente que infelizmente ainda vive num mundo primitivo, onde fazem os ditos trabalhos para prejudicar outras pessoas, né? As influências espirituais negativas que tem por aí, que causam os envolvimentos, né, doentios, as obsessões, e a contaminação por vírus ou por bactérias. São alguns dos agentes externos que estão por aí que podem, né, nos acometer se nós vibrarmos na mesma frequência vibratória dele, se nós criarmos uma sintonia com eles, se nós pensarmos do mesmo jeito, se nós formos descuidados, se não orarmos, se não formos caridosos, se não perdoar os erros alheios, não é? Nós vamos vibrar na mesma frequência vibratória dessas criaturas que pensam negativamente, que pensam mal, que desejam o mal para os outros, né? E tem gente, por exemplo, que tem um medo terrível de entrar em cadeias públicas, né? De entrar em velório, cemitério, né? Tem gente que tem muito receio de entrar em lugares onde tem muita gente, porque acha que a vibração negativa dali vai envolvê-la. Pode envolvê-la, sim. Você pode entrar num banco qualquer da vida, onde muita gente está ali alucinada pelo dinheiro, na conservação do dinheiro, ou porque tem muita dívida, ou seja lá pelo que for, né? Ela está vibrando tão negativamente que se você entrar em sintonia com ela, você vai sair de lá muito mal. Isso eu posso garantir para vocês. Mas se vocês entrarem em qualquer lugar que seja, por mais mal visto que seja,
por mais vibração negativa que tenha, se a gente entrar ali vibrando generosidade, sem o pré-julgamento, sem o medo, não é? Sem aquela situação de, nossa, eu estou aqui me misturando com essa gente, com esse povo. Qualquer lugar que eu entrar, que eu estiver imbuída de boa vontade, de caridade, de oração, de amor, pode ser o pior lugar do mundo. Os espíritos de luz visitam constantemente os umbrais. Alguns habitam os umbrais para ajudar os espíritos que estão ali sofrendo. E não se deixam contaminar pelo ambiente, porque eles estão imbuídos de amor e de boa vontade para socorrer todos aqueles que estão ali. Então, minha gente, tudo em nossas vidas, inclusive saúde e doença, depende, na maior parte, da forma como nós pensamos. Aquela pessoa que está sempre reclamando, sempre achando que a vida dela é a pior que existe, que as doenças dela são as mais graves que existem, que qualquer dorzinha que ela sente, ela pensa que ela tem um câncer ou uma doença mais grave, que qualquer incômodo ela já se apavora, com certeza ela vai entrar em sintonia com os elementos externos que provocam essas doenças. E ela está sujeita a ser acometida pela doença, mesmo que ela não tivesse uma predisposição para isso. Mas assim como a mulher que sofria de hemorragia se predispôs orgânica e mentalmente a receber a cura através de Jesus, nós também podemos nos predispor orgânica e mentalmente a receber a doença, a receber o mal feito, a receber as energias negativas. Então, nós não somos infelizes ou não estamos mal porque o outro nos fez qualquer coisa. Nós estamos infelizes, estamos mal porque nós sintonizamos com o outro. Culpa de quem? Nossa, só nossa. De ninguém mais, tá? Aí, nessa situação que nós estamos vivendo aí da pandemia, a grande maioria está com muito medo, né? Muito medo. Tem pessoas que a gente não vê há quase um ano já, trancada em casa, não sai para nada, não faz nada, a gente sente até saudade, né? Dessas criaturas. Porque tem um medo horrível. E esse medo, o medo também é um sentimento que te predispõe a qualquer coisa. É claro que nós temos que tomar o cuidado, né? Nós temos que usar as máscaras, não podemos ficar nos reunindo com muitas pessoas, são atitudes de segurança, atitudes de equilíbrio para garantir a nossa saúde, não é? Então, usar a máscara, higienizar as mãos, né, estar constantemente atento a alguma coisa que possa aí alterar o nosso sistema orgânico, né? Isso é necessário, não se dispensa isso. Agora, se a gente eliminar daí já doenças pré-existentes, que então predispõem a pessoa a ter os sintomas do Covid muito graves, que leva até a morte, né? A idade muito avançada, que a gente sabe que os órgãos já não respondem tão ativamente a qualquer tratamento, a qualquer influência. Se a gente tirar essas exceções, a maioria que tiver o Covid e que tiver o pensamento positivo, vai ter aqueles sintomas leves. Uma gripezinha, né? Que nem disse o nosso presidente genial. Aqueles que tiverem o pensamento positivo, amedrontados, temerosos ao extremo, vocês podem crer que eles vão ter casos mais graves. Atualmente nós falamos do Covid, que é o Covid que está na praça aí, né? Mas qualquer outra doença, qualquer outra situação, seja pandemia ou não,
sabe? Tudo aquilo que nós tememos demais, tudo aquilo que nós vibramos negativamente em função disso, vai nos acometer mais gravemente. Então nós temos que tomar os nossos cuidados, ninguém dispensa isso, mas nós temos também que predispor o nosso organismo a não contrair o vírus do Covid. E como que a gente faz isso? Acreditando que Deus tem para cada um de nós um plano. Mas que este plano, para ser mantido, depende da forma como vivemos, da forma como pensamos, da forma como agimos. Então, se nós confiarmos plenamente nos desígnios divinos, se nós tomarmos todas as precauções necessárias, se nós pensarmos positivamente, se nós orarmos por todos, principalmente por todos esses ambientes mais carregados de energia negativa, prisões, hospitais, bares, né? Esses ambientes aí que não tem jeito, o comportamento, as atitudes, os pensamentos das criaturas que estão ali, seja pela doença, ou seja pelos vícios, pelos crimes que cometeram, é uma vibração negativa. E nós, que entendemos isso, nós temos que vibrar principalmente por esses ambientes. Ah, mas se eu vibrar por lá, eu vou captar as energias dele. Vai não. Se você estiver vibrando com amor, com boa vontade, com a intenção de auxiliar, de amparar, não é? Você não vai captar energia ruim nenhuma. Você vai levar a sua energia boa. Seja qual for o lugar que você entrar, seja quem for a pessoa que você estiver conversando, você está imbuído de amor e de boa vontade, de fraternidade, vendo naquela criatura o seu irmão, filho de Deus, você não vai se influenciar por ele, você vai influenciá-lo. E é esse o nosso papel, né? Nós não estamos aqui juntos por acaso. Estamos juntos para um auxiliar ao outro. Se é o doente que precisa de remédio, aqueles que estão no vício, que praticaram os crimes, eles são que precisam de remédio. E o remédio nós podemos ajudar a fornecer para eles. Então, meus amigos, vamos amar, vamos respeitar, vamos influenciar positivamente todos os lugares onde estivermos. Vamos ser luz e o sal da terra, como Jesus nos disse. Que Jesus nos ampare a todos. Nós vamos sortear os livros. E antes da gente começar também o sorteio e a vibração, exatamente em função da pandemia, que tem aumentado muito, em nossa cidade está um número muito grande de Covid, algumas mortes já nesses dias. Então a gente está tomando alguns cuidados necessários. Nós não vamos mais, pelo menos por algumas semanas, transmitir o passe diretamente a cada um, como vocês estão sentados aí. Nós vamos fazer a nossa vibração, como sempre, vamos recorrer ao plano espiritual para que nos socorra. Os nossos irmãos passistas, de muito boa vontade, com muito amor, estarão aí ao redor de vocês para transmitir toda a energia que vocês precisam. Vocês acreditam nisso? Então vocês receberão, com certeza. Então nós vamos sortear os livros. Número 20. Número 11.
número 31. E o número 1. Muito bem, gente. Então vamos iniciar as nossas vibrações, não é? Todos vocês se colocando bem à vontade em seus lugares, cada um de nós certos de que Jesus está entre nós através de seus mensageiros. Nossos irmãos que de suas casas assistem ao nosso Evangelho através das redes sociais, que também se coloquem à disposição desses mensageiros abençoados. Que nesses momentos, meus irmãos, possamos sentir descer sobre nós uma chuva de bênçãos em forma de gotas de luz que se derramam sobre nossas cabeças, que penetram todo o nosso organismo e que vão pouco a pouco trazendo-nos tudo aquilo que cada um de nós necessita, restaurando nossas células físicas, acalmando nosso coração, os nossos pensamentos, trazendo-nos conforto, esperança e a certeza de que Jesus guia os nossos passos a todos os instantes. Que possamos receber nesses momentos, meus irmãos, a luz que vem das mãos de nosso Mestre, as bênçãos que vêm do coração de nosso Pai, para que todos nós sejamos socorridos em nossas dificuldades. E assim como desejamos para nós, que também nossos irmãos em humanidade possam se sentir envolvidos nesses momentos, independente de onde estiverem, independente até mesmo de crença, que possam também receber as mesmas bênçãos, que os torne melhores, mais saudáveis, fraternos. Que todos os nossos irmãos que atualmente sofrem os efeitos desta pandemia, que possam estar voltados para Jesus, que tenham seus pensamentos positivos, certos de que receberão exatamente tudo aquilo que necessitam. Que os nossos irmãos que fazem parte dessa grande rede da saúde, que estão ali na linha de frente de assistência aos doentes, também sejam fortalecidos por essas energias que são as nossas próprias vibrações de amor em favor do próximo. Que todos os nossos irmãos que estão nas prisões, que se encontram envolvidos em vícios, em comportamentos que lhes prejudicam a saúde, que possam também receber as bênçãos de Jesus e reconsiderar as atitudes passadas, renovando para o futuro o próprio comportamento e a própria condição. Vamos, meus irmãos, vibrar por todos os nossos irmãos suicidas, desencarnados, que passam pelas dores, pelas agruras do dano que causaram a si mesmos, que recebam as nossas vibrações de amor,
que se recordem de Jesus, de Maria de Nazaré, de todos aqueles mensageiros de nossa irmã, que buscam constantemente por eles. Nossos irmãos encarnados, que alimentam tão triste ideia, que possam igualmente recordar-se de Jesus, do amor que Ele tem por nós, da mensagem de luta e perseverança que Ele nos deixou, para que não desanimem, para que não desistam da vida e para que se reergam através da fé. Vibremos, meus irmãos, pelos governantes de todas as nações, especialmente a nossa nação, em momento tão conturbado, tão desencontrado, que cada um daqueles que tem sobre si a responsabilidade de governar, tome a consciência exata do que precisa fazer para ajudar a população toda. Vibremos, meus irmãos, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, nosso ambiente de trabalho, nossos chefes, subordinados, parceiros, especialmente aqueles que nos parecem mais difíceis. Não nos deixemos influenciar por eles, mas levemos o nosso amor, a nossa paz, o nosso carinho, por onde passarmos. Que Jesus nos abençoe, que possamos levar conosco todas essas bênçãos que aqui recebemos e que estejamos em paz em nossa caminhada. Que assim seja. Eu peço a vocês agora que aguardem a ordem para que vocês possam ir se retirando aos poucos do salão para que não aglomerem pessoas ali no fundo. Tá bem? Que Jesus os abençoe. Kátia, você faz isso para mim?